seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Estamos aqui toda semana trazendo novidades, assuntos importantes sobre a gestão do município de Sombrio, projetos que envolvem toda a população, os visitantes, os amantes da cidade de Sombrio. E falando em visitante, hoje vai ter assunto para eles também, principalmente. Claro que a população é sempre envolvida, mas quando a gente precisa falar de turismo, inevitavelmente nós estamos falando daquelas pessoas de fora que vão vir aqui visitar a nossa terra. Por isso hoje a gente recebe, ela já esteve aqui, mas hoje vamos atualizar os assuntos. Recebemos hoje a Rosana Martins, que é a nossa gerente municipal de turismo, para a gente falar sobre o assunto. Temos novidades, né, Rosana? E uma data comemorativa nos próximos dias, é isso? É isso mesmo, então é sempre uma honra estar aqui, né, falando um pouquinho de turismo, né, turismo é uma coisa tão grandiosa, então aqui a gente fala assim um pouquinho, né, daquilo que é o trabalho, do que é feito na região, né, do que acontece. Então, essa data é o dia 27 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo, né, é uma data que é comemorada desde 1980, porque o que aconteceu? Em 1970, também em setembro, a ONU ela adotou o Estatuto da OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, isso em 1970. Em 1980, então, em 1979, foi estabelecido pela terceira conferência da Assembleia Geral da OMT em Torremolinos, na Espanha, em setembro de 1979. Então, eles estabeleceram, fizeram essa Assembleia Geral, e eles definiram, então, que o dia 27 de setembro seria comemorado o Dia Mundial do Turismo. Então, a partir de 1980, começa a se comemorar esse dia. Certo. Então, para lembrar o 1970, que foi a data importante. Então, essa linha do tempo, né? Em 1970, eles adotam o estatuto. Em 79, eles definem, então, que vai ser comemorada essa data e passa a se comemorar a partir de 1980. Então, em todo o mundo, aquele é o dia que se faz referência ao Dia Mundial do Turismo. E é importante nós termos datas festivas assim, para comemorar, para lembrar a importância disso, né? Isso mesmo, não só para comemorar, mas assim, para aproveitar esse momento para os debates, dos fóruns, das conferências, né, em todos os eventos. Inclusive, aqui em Sombrio, foi no dia 27 de setembro do ano passado que o IFC entregou o Plano Municipal de Turismo à Prefeitura. Então, foi uma data importante que a gente escolheu. Bom, vamos aproveitar então a data do dia 27 para fazer essa entrega do plano. Também teve ali um bate-papo com algumas pessoas da região e foi feito esse evento, que foi, assim, simples, foi pequeno, foi na Casa da Cultura, assim, mas foi muito especial, porque participou estudantes do turismo, né? O pessoal do trade turístico participou. E de pouquinho em pouquinho vai se ampliando isso, né? O turismo, Rosana, é uma coisa que ele vai crescendo conforme vai se alimentando aquilo, né? Então, às vezes o que a gente fala muito aqui no Extremo Sul é que às vezes a gente não enxerga o nosso município como um município turístico, né? Tem isso aqui em Sombrio? Tem muito isso, assim, muitas vezes a pessoa trabalha com restaurante, com lanchonete, ou trabalha no posto de gasolina, né? Trabalha em alguns setores, por exemplo, quem presta serviço para eventos e não entende que é um prestador turístico, ele trabalha nessa área. Então, quando você sai da sua cidade, né, por exemplo, um empresário, e, por exemplo, qualquer que seja a pessoa, mesmo um microempreendedor individual, que ele trabalha com música, ele vai fazer uma apresentação em uma outra cidade da região ou fora do estado, que ele vai servir aquele buffet naquela festa, ele vai fazer esse tipo de trabalho, ele está prestando serviço turístico, porque dentro do serviço turístico existe essa questão dos eventos, das transportadoras, né? É que às vezes, turismo a gente lembra em viagens, só avião, em passeio, né? Navio, cruzeiro, essas coisas, mas não tem ideia que tem muita coisa que se trabalha no turismo, né? Se estuda numa faculdade de turismo. Sim, e uma questão importante quando a gente fala assim, a importância do turismo, né? Isso bem que tu colocaste, assim, às vezes a gente associa o turismo apenas como um lazer, né? Passeio, férias, mas a importância disso é também um movimento econômico, social, a própria integração entre diferentes regiões, sejam elas dentro do mesmo país ou não, né? A importância disso vai muito além, assim, da diversão, né? Isso mesmo, para você ter uma ideia, existem cidades que elas são, a gente fala que é forte no turismo, que são cidades indutoras, que já tem várias agências, que tem operadoras, que tem uma rede hoteleira bem extensa, que tem vários atrativos.
Mas as cidades do entorno, elas também auxiliam. O município não trabalha sozinho. Porque em um mesmo município você não vai conseguir ter tudo que tem no turismo. Muitas vezes tu precisa da cidade vizinha ou daquela cidade que é a vizinha da vizinha, que vai ter a pessoa que vai trabalhar com transporte, que vai ter o hotel, ou que vai ter aquele atrativo turístico que vai fazer um diferencial no roteiro regional. Então ninguém trabalha sozinho, um depende do outro. Então tem cidades que ele é de apoio à infraestrutura turística e tem a cidade que realmente é a cidade indutora do turismo. E é verdade, porque uma cidade, se ela cresce demais, né? Por exemplo, vamos citar aí uma que todo mundo adora, que é Gramado, aqui pertinho, né? Relativamente perto. As cidades vizinhas acabam sofrendo esse impacto também, né? Então, acho que é importante quando a gente fala de criar uma consciência sobre turismo no município, quem que tem que criar essa consciência, Rosana? É só a gestão do município? São os municípios vizinhos também? A população? É um trabalho de todos, né, que eu digo, tanto das instituições de ensino que têm, né, atividades, ações ou cursos voltados ao turismo, da gestão pública, né, do trade turístico. Porque a gestão pública, ela faz a parte. Qual é a parte que eu vou fazer? É incentivar o pessoal a fazer o cadastro, cadastrar o município no mapa do turismo brasileiro, né, tá entendendo quais são as demandas, tá participando das capacitações, dos fóruns regionais, tá levantando as demandas, né? Então, essa parte de analisar o que o município precisa. A gente precisa de sinalização turística, fazer esse pedido, analisar, participar de uma feira. Muitas vezes o empresário não tem condições de ir numa feira, mas tem como eu ir por meio da Setur, mas eu posso ir levar um material da cidade, fazer propaganda, levar um material turístico do empresário. Então, tem coisas que vai ser o papel da gestão pública, mas o empresário também tem que fazer a parte dele, também tem que estar nas mídias, trabalhar bem, tá indo atrás de capacitação que muitas vezes precisa para atender bem o próprio morador da cidade e os visitantes, então é um trabalho que forma em conjunto. E a própria população também, né, mesmo aquela que não tem um empreendimento, algo assim, porque a gente sabe que por menor que seja o empreendimento, ele vai ser afetado com a quantidade de turistas que aquele município vai receber, né, então o dono daquela farmácia de bairro, coisa, vai também ser impactado com isso, né? Mas aquela população também no quesito de bem receber, né? O brasileiro acho que tem muito disso, né, Rosana? De ser, assim, receptivo e tal. A gente escuta muito quando as pessoas vão pra fora. Nossa, mas o brasileiro é diferente e tal. Porque é gostoso você estar numa cidade onde os nativos dali, né, se sentem bem com a ideia de estar sempre recebendo gente nova naquele ambiente. Porque a pessoa, o sombriense, ou seja, a pessoa que mora aqui na região, é a pessoa que conhece a história, claro, conhece os fatos, já vai chegar contando uma história, já vai mostrar, olha, mas tem tal estrada que chega em tal lugar, mas naquele caminho tem um alambique, naquele caminho tem o café colonial, quem sabe vai por aqui, olha, se tu precisar, aquele posto aberto até tal hora. Né? Então, quando é a pessoa da cidade, ele conhece bem, ele sabe contar, ele sabe cativar, ele demonstra uma energia hospitaleira, né? Quando a pessoa vem. E nada como nós, enquanto turistas, né, nos colocando no lugar dessas pessoas que venham a nos visitar, ter essa atenção também, né? Quando a gente viaja é bom, a gente separa, encontra um taxista, né, o cara que trabalha ali no hotel e tal. Então a população tem que criar também essa consciência. Mas falar sobre planejamento, a gente estava falando antes, às vezes, da gente não enxergar a nossa cidade como uma cidade turística, né? Para quem ainda tem esse pensamento, Rosana, por que Sombrio é uma cidade turística? O que tem aqui em Sombrio que faz com que as pessoas venham nos visitar? Aquela questão, né? Ainda se tem no imaginário das pessoas aquela questão que uma cidade só vai ser turística se tiver um grande parque, se tiver um aeroporto, se tiver grandes coisas para se fazer. Mas nós temos muitos restaurantes, nós temos uma igreja bonita, nós temos pessoas, eu já ouvi falar, nós íamos fazer um lanche em tal cidade, mas a gente pensou, vamos no Sombrio, a igreja tá tão bonita, a rua coberta tá iluminada, vamos lá ver como é que tá, tirar uma foto, mostrar pra família quando chegar em casa, colocar nas redes sociais. Então existe aquela questão da visitação, das pessoas que vêm até Sombrio para fazer uma compra, aí já vai no restaurante, ou então que vem para os shows regionais e muitas vezes já se hospeda aqui. Então, para ter uma noção, tem eventos esportivos que
envolve todos os meios de hospedagem de Sombrio, de Gaivota, da cidade vizinha. Esse ano teve, inclusive, né? Dos eventos esportivos que teve, então é uma coisa que movimenta muito, sabe? Então, quando a pessoa vem para a cidade atrás de um esporte, atrás de um lazer, atrás de alguma coisa, ou em questão de eventos, né, religiosos, enfim, isso traz uma movimentação, né? A gente fala que o turista é aquele que sai do seu lugar habitual, né? Que sai, por exemplo, da sua cidade, vai fazer um passeio e vai pernoitar em outro lugar. Daí, o turista. E o visitante é aquele que muitas vezes faz o passeio, faz bate e volta. Certo. Mas ele vai, em algum momento, ele vai abastecer no posto de gasolina da cidade, ele vai no supermercado, ele vai no restaurante, ele vai indo nos lugares, vai no shopping, vai dar uma volta. Então tem essa questão do turista e do visitante. Excelente. E trabalhar isso, né, inevitavelmente trazer um retorno econômico para a cidade, que é o que isso muitas vezes, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas eu quero o meu sossego da minha cidade, se a cidade crescer muito, vai ser aquela coisa de cidade movimentada e tal, mas o retorno econômico, né, que traz para a cidade, né, é investimento direto aqui no nosso município, certo? E assim, hoje em dia já se tem essa mentalidade de preservar, digamos, o sossego dos munícipes, né? Então já grandes empreendimentos, vamos supor, vai vir um parque que vai se instalar na cidade. Vai ser feito um estudo para analisar o melhor lugar, como que ele vai acontecer, como que vai afetar a movimentação das estradas do entorno, né? Porque a gente tem casos, por exemplo, Veneza vai estipular taxas para os visitantes porque tá tendo um boom de turismo no lugar, então tá afetando o dia a dia de quem mora lá. Então já estão pensando nas políticas públicas para tentar reduzir a quantidade de visitantes lá, de turistas, para trazer um pouco mais de bem-estar para os moradores. Então, hoje em dia, quem já não cresceu tanto já vai pensar, opa, peraí, não vamos deixar chegar ao ponto de aumentar grandemente o turismo na cidade e depois ter que realizar ações para diminuir. Vamos já tomar o cuidado, né, de se pensar e de analisar o quanto que isso vai afetar na cidade, o que dá para fazer para repor alguma coisa de alguma maneira, né? Por isso que é tão importante essas organizações, esses planejamentos estratégicos. Citaste agora um desses planos que foi apresentado para o município. A Unesc também realizou agora um plano de desenvolvimento para os próximos anos, que inevitavelmente trata-se de turismo também, né? Por isso tu estando também à frente, né, desse setor na gestão do município, tem que estar sempre fazendo estratégia, né, Rosana? É mais ou menos isso? Não dá para ficar parado, tem que estar sempre atento, principalmente às demandas que a Secretaria de Estado do Turismo nos orienta e nos passa. Então, porque assim, existe um Conselho Estadual de Turismo, né? Existe a questão dos interlocutores regionais e municipais de turismo. Então, a gente está sempre de olho no que está acontecendo, porque a gente tem que levantar as demandas. Qual a demanda de sinalização turística da região Caminho dos Cânions? Todos os gestores se reúnem e vão fazer analisar a sua demanda. O setor de infraestrutura quer saber o que precisa, o que está faltando na região, ou o que está em andamento, o que está parado, o que não está, ou que precisa revisar o orçamento para analisar. Então, isso se faz com os gestores públicos de turismo, que são os gerentes, ou diretores, ou turismólogos contratados. Então, o pessoal tem que estar sempre atento. Capacitação, o que vai ter, o que está faltando. Então, tudo tem que estar analisando, vendo as demandas e enviando para o Estado, porque é baseado nisso que eles vão entender o que os municípios precisam. Certo, e isso liga-se diretamente ao que tu comentaste ali no início, a respeito dessa união entre os municípios, né? Um entender a necessidade do outro, prestar um certo tipo de apoio para o outro. Aqui do lado a gente tem Balneário Gaivota, que também tem um turismo que está crescendo muito, inevitavelmente Sombrio também vai nessa leva, né? E a Amesc tem tido essa união, tu comentaste que vai ter um evento agora, conta um pouquinho pra gente. Isso mesmo, em outubro, dias 16, 17 e 18, vai ter o primeiro Fórum de Turismo da região Caminho dos Cânions, que ele é organizado pelo colegiado da Amesc, né? Em parceria ali com a IGR e tudo. E nós vamos ter uma programação de 2 dias, com palestras, com workshop. Pra ter uma ideia, nós vamos ter a visita do pessoal da
O Evandro Neiva, que é o nosso secretário de turismo do estado, vai vir. Então, tem pessoal também do Ministério do Turismo que estão confirmando a presença, cases de sucesso de alguns empresários da região. Então, tudo pra gente poder trocar figurinha, como se diz, né? Compartilhar as ideias, aprender um pouquinho mais. E vai ter o terceiro dia, vai ser pro pessoal que tá no evento visitar a região. Então agora nós estamos trabalhando nessa questão de ver quem pode oferecer talvez um desconto ali na sua hospedagem, no seu restaurante, ou quem queira montar um roteirinho, quero montar um roteirinho talvez Sombrio, Jacinto e Gaivota, para conhecer durante aquele dia, vai ter esse pessoal para recepcionar, então para propiciar esse momento, né? Proporcionar esse momento para os visitantes, porque em pouquíssimos dias já encerrou as inscrições, porque por conta do auditório, né, que só pode 200 pessoas, então em poucos dias já encerrou as inscrições. E com certeza esse tipo de evento, ele traz um retorno, uma bagagem para ti, para tua equipe, né, que vai estar lá representando o município de Sombrio, volta com muita ideia na cabeça, assim. Há muita ideia e muito trabalho também, né, porque tudo aquilo que a gente vê de ideia, a gente pensa como é que vai fazer para funcionar no município. Então, assim, vem pessoal da FEComércio, né? Vai ter também a celebração dos 25 anos da Associação Praia-Grandense de Condutores de Ecoturismo. Quer dizer, o pessoal que lá atrás viu o quanto que ia crescer o turismo na região já se organizou numa associação dos condutores. Claro. Né? Para trabalhar junto, porque unidos eles têm mais força para chegar e fazer algum pedido, né? Tem força para ajudar no turismo da cidade. Então a gente vai ter uma programação bem assim, extensa, né? E assuntos que muitas vezes, mas será que a nossa região vai ter isso? A questão vai ter uma palestra que é o futuro do turismo de luxo, né? Descobrindo o potencial inexplorado da região Caminhos dos Canyons. Porque como tem essa questão que tem o pessoal vindo para voo de balão, e já tem algumas, e o pessoal gosta de lugar para uma pousada top, um lugar legal, para fazer a foto, colocar no Instagram, já está crescendo essa questão do turismo de luxo, é um nicho de mercado que já está acontecendo. Então, com isso, pode ser que daqui a um tempo, vai ter um restaurante legal que vai abrir, mas o restaurante legal ele não vai trabalhar sozinho, em algum momento ele vai precisar do pessoal que trabalha, né, de empresas menores, microempreendedores, para suprir as necessidades desse grande hotel, dessa grande pousada, desse grande restaurante, desse pessoal que trabalha com um público que tem um poder aquisitivo mais elevado. Ou seja, abre-se um estabelecimento, mas envolve toda uma cadeia. E turismo é muito tendência, né? Isso que tu citaste, assim, esse tipo de evento, tem que estar sempre ligado nas tendências, no que pode funcionar, mas claro, de novo a questão da estratégia de trazer algo que faça sentido com o município também, né? Inclusive trouxeste aqui, a gente trouxe um cenário, né, Rosana? É um cenário. Aqui, falando de turismo, né, que cita aqui nesse card alguns dos pontos turísticos de Sombrio. Então tem turismo religioso, gastronomia, compras, eventos, culturas. Tem que se criar as tendências do turismo daquele município a partir do que ele tem de forte, né? Isso mesmo, é como se fosse uma peça de roupa, né? Tem ali o tecido, tem botão, tem a linha e aí tu vai analisar, peraí, eu preciso juntar tudo isso, alinhar, costurar, colocar um botãozinho, criar um modelinho para mostrar o que tem na cidade. Esse foi um material, ele é simples, né? Comparado a muitos materiais turísticos que eu fiz, e o pessoal ali da comunicação da prefeitura ajudou, né? Parte gráfica. Eu levei para a Feira de Turismo ano passado, em Gramado. A Festuris foi a primeira feira de turismo que eu e o Francis Lei, o secretário, participamos. Então, nós levamos esse material, né? Assim, então aqui tem imagens, aqui tem bolo de milho, lembrando um pouquinho da questão da padaria, dos restaurantes que tem na cidade. Também o milho, trazendo essa referência à parte da agricultura. Tem doce de leite caseiro, fazendo referência às agroindústrias. A rua coberta iluminada, que ela estava decorada para o Natal. Tem uma imagem aqui da nossa Casa da Cultura. Tem uma outra imagem também de restaurante, mostrando que é a nossa gastronomia, né? E algumas informações, né? A quantos quilômetros de Florianópolis, de Porto Alegre. Referenciei aqui a 8 quilômetros de Balneário Gaivota, para mostrar que, Sombrio é aquela cidade que está lá do lado de Gaivota, a gente tem que passar por lá, né? A distância também de Praia Grande, capital dos Canyons, também referenciando. E esse material aqui, todos que passaram pelo stand da Setur, a gente entregava esse material aqui. Eu fiz degustação de
de broas de polvilho, Que fiz legal. sorteio de alguns produtinhos Claro, da cidade, polvilho então bem o pessoal forte, né? pegava esse material junto com o material de outras cidades do estado, né? Muito É bacana. um começo, né? A Casa da Cultura é um grande ponto turístico do município também. Eu não sei se eu sou suspeita para falar, acho que quem acompanha os episódios deve ter percebido, já que eu puxo sempre muito assim para a Casa da Cultura, porque é um diferencial muito grande na nossa região. A gente tem poucas cidades que dispõem de uma Casa da Cultura desse jeito. Vocês aproveitam isso também, então? Sim, se aproveita, né? Existe também aquela questão das visitas acadêmicas e escolares também. Muita gente vê como que funciona a Casa da Cultura até para copiar para o seu município, né? Porque ali tu tem uma exposição de fotos antigas, de quadros antigos, de peças. Se realiza eventos ali também na Casa da Cultura, né? Quando vai fazer um evento municipal, alguma coisa ligada à parte cultural. Já teve artista que aproveitou aquele espaço para fazer sua exposição do seu trabalho artístico. Sim. Né? Então tem toda essa movimentação. E ela é aberta durante o dia, funciona até as 9 da noite. Então uma pessoa que quer ver algo diferente, e ali ver um livro, fazer uma pesquisa, estudar, ver o que acontece, pode ir ali. Certo. E a Rua Coberta, Rosana, assim, o que a gente percebe de diferença no turismo do município, né? Antes e depois da Rua Coberta? Deve ser bastante coisa, né? Principalmente a questão dos eventos, porque ela virou o nosso palco ao ar livre, Sim. né? Então ali se concentra. Então quando vem alguém para pensar num evento, já pensa, vamos fazer na Rua Coberta. Seja um evento de uma igreja, seja um evento de alguma empresa, seja alguma ação do município. Porque ali ficou central, né? Perto de tudo. Dependendo do horário do evento, tá ali, mas aquela lanchonete, daqui a pouco vai abrir, já vou ir ali pertinho, né? Então já fica perto da igreja para ver a iluminação. Logo, passa umas 2 quadras, já tem o parquinho. Então quem tá com criança vai ali, vai brincar um pouquinho no parquinho. Então ficou fácil para realizar esse tipo de evento, de ação. Ficou bem estratégico também, né? E acho que a própria população traz muito visitantes, assim, né? Então vai ter aquele evento em que eu acho muito bacana que essa cultura de Sombrio, aqueles eventos que trazem as atrações do município mesmo, né? Então tem os grupos culturais daqui e tal, e assim vem as famílias, né? Às vezes famílias que inclusive não moram aqui em Sombrio e vêm passar uns dias, aproveitar, também vão desfrutar do município, né? E tem aquela questão também, no segundo sábado do mês, que é o sábado que o comércio é aberto o dia todo, o pessoal da Feirinha da Agricultura Familiar vem para a Rua Coberta, então antes isso não acontecia. Então tem esse momento de aproximar a agricultura familiar do pessoal do lojista. Então o pessoal está na loja, vai pagar, vai comprar, e peraí, já tem os produtos da agricultura familiar, já vou comprar alguma coisa, vou levar para casa, talvez até de presente, porque é bem variada ali a nossa agricultura. Aí tem o pessoal do artesanato, já vai ali junto, então já tem essa movimentação que antes não tinha. Certo. Então a pessoa tá ali passeando, aproveita, descansa na sombrinha e tal, segue suas atividades. E traz até o momento a gente está falando sobre promover, incentivar o trabalho daquelas pessoas que já têm o seu empreendimento, ou como os feirantes, né, os agricultores familiares que oferecem ali os seus produtos. Mas e quando a gente fala de pessoas de fora que vão vir trazer os seus empreendimentos para cá, né? Ou seja, alguém que já tem uma loja, que já tem um restaurante e enxerga em Sombrio um potencial. Isso também é uma coisa que contribui, e contribui não só para o turista do município, mas para a própria população, né? Quanto mais equipamentos, aparelhos, sejam eles turísticos, né, ou de comércio, mais vai trazer qualidade de vida, opções também para a população, né? Vai gerar emprego também, nós temos um Exato. exemplo de um grande supermercado, né, da rede varejista e atacadista que abriu no município, e eu estava observando. O estabelecimento ao lado, que eu não vou citar nomes, mas as pessoas vão saber, ele tinha uma entrada, apenas uma entrada. Como abriu essa rede, esse supermercado na rua ao lado, na avenida ao lado, o estabelecimento já pensou, peraí, o mercado vai abrir todos os dias. Ali tem restaurante, tem espaço de cafeteria, vai ter movimento todos os dias. Claro. O que o estabelecimento do lado fez? Já fez uma outra porta de entrada. Já tinha de forma discreta, mais para os funcionários mesmo. Sim. Já melhorou a fachada, já colocou um letreiro e já fez uma opção para que as pessoas entrem ali também. Claro. Justamente para aproveitar essa questão do movimento de pessoas que vão ter ali. E ali vai pessoas de Sombrio e da região.
E muitas vezes as pessoas que estão passando, né, cruzando o estado, enfim. Então, para ver como um estabelecimento que é colocado já envolve o entorno. Isso é também uma questão de consciência, de trabalhar em grupo, de pensar em, às vezes, né, vai vir o cara ali do lado, como tu citaste agora, né, um empreendimento aqui do lado e tal, às vezes ao invés de pensar, me prejudicar e tal, trabalhar de uma forma unida, né, tem muitos municípios que trabalham, que eles criam entre si, né, associações, enfim, com normativas para que torne aquela determinada rua ou aquela determinada rota um ambiente mais atrativo, né? E que às vezes naquela mesma rua vai ter 3 lojas que vendem o mesmo produto, mas vai ter clientes para os 3, né? É uma coisa bem interessante que a minha colega estava falando para um grupo de jovens do Geração Empreendedora, no qual eu também estou participando, né? A gente estava falando ali a questão de marketing para esses jovens, que eles vão organizar planos de negócio, né? E ela falou o seguinte, agora eu vou falar porque são empresas grandiosas mundiais. Sim. McDonald's e Burger King. O McDonald's, ele sempre se preocupa em fazer pesquisas de mercado, para ver onde ele vai colocar as filiais. O Burger King já não se preocupa com isso, e onde tem McDonald's, sempre tem Burger King. Porque ele sabe que onde o McDonald's está, vai estar o público que come fast dele food também. Que é quem consome o milkshake, hambúrguer, sorvete, enfim. Então, eles poderiam ser concorrentes, né? Sim. São concorrentes. Mas poderia ter uma briga. Não, fulano tá lá, eu não vou. Não, peraí. Eu vou porque se lá ele tá trabalhando bem, eu vou também. Verdade, é exatamente esse o raciocínio. E é importante que se tenha essa organização e até que esses empreendedores possam contar com vocês do turismo, da gestão, às vezes até para trocar uma figurinha, como tu citaste antes, né? Para estar envolvido. Existe a possibilidade, até uma informação que vocês do turismo do município trazem, se colocam à disposição para que esses empreendedores, né, que têm esse interesse, possam fazer esse contato com vocês, Rosana? Como é que funciona isso? Sim, a gente está sempre à disposição para conversar, para orientar, para tirar uma dúvida, né? Inclusive, algo que eu sempre estou à disposição e sempre reforço essa tecla, tem a questão do Cadastur, que é um cadastro gratuito do Ministério do Turismo para quem é prestador turístico. Existem algumas categorias de trabalho que é obrigatório fazer o cadastro, previsto na Lei Geral do Turismo, e algumas categorias é opcional. Então, eu sei que tem alguns empresários assim, que às vezes têm dificuldade de acessar a plataforma do cadastro e fazer o cadastro, até entender se enquadra ou não, quais os benefícios, e eu estou sempre à disposição para ajudar. Se precisar, eu vou até o comércio do empresário, estou à disposição para receber ali na minha sala na prefeitura, porque ele é um cadastro que ele mostra que a pessoa é prestador turístico, né? Dá um pouco mais de segurança para os turistas, principalmente quem vem de outros estados, né? Ver que ele está trabalhando de modo certificado. Então, eu estou sempre à disposição. Inclusive, ter o Cadastur, isso pode influenciar, por exemplo, ser um pré-requisito na contratação de empresas para eventos, né? Principalmente, às vezes, eventos públicos, né? Algo nesse sentido não é obrigatório, mas pode se tornar um pré-requisito. Vamos dar preferência a quem tem o Cadastur. Bom já estar preparado, né? Então. Vamos uma feira de turismo. Quais materiais levar? Quem quiser mandar o material. Vamos dar preferência para quem está no Cadastur, né? Que é o prestadores turísticos. Inclusive, isso influencia nas categorias que os municípios vão ter ao fazer o cadastro no mapa do turismo brasileiro. Porque quanto mais cadastro tem numa cidade, mais mostra que a cidade está preparada com infraestrutura turística. Olha só. Que é a questão das transportadoras, meios de hospedagem, acampamento turístico, organizadora de eventos, guia de turismo, agências, operadoras, o cadastro obrigatório. E dentro disso abre uma série de categorias, né? E os que não são obrigatórios, assim, que às vezes alguém pode estar assistindo, às vezes não sabe, né, que deve fazer esse cadastro. Quais seriam, assim, que às vezes as pessoas não imaginam e é importante que faça? Então, por
exemplo, tem algumas linhas de crédito, principalmente aquelas ligadas ao Fungetur, que pede como pré-requisito o teu cadastro. Então, o Cadastur. E o Cadastur, ele só é gerado se a empresa está em dia na Receita Federal. Então, ele tem os dados interligados, né? Então, isso é importante. Por exemplo, uma agência está organizando um roteiro para uma determinada região, né? E ela vai precisar selecionar meios de hospedagem, restaurante, um transporte, um guia, uma operadora. Ela vai priorizar quem tem o cadastro, quem está em dia, quem está trabalhando de forma regulamentada, porque o cadastro ele é uma política pública do turismo. É algo que o Ministério do Turismo anda muito em cima. Tanto que de tempo em tempo eu pego relatórios para analisar quem está em dia, quem não está. Pego o contato, lembro, olha, tá na hora de fazer o cadastro, o teu cadastro vai vencer. E a Secretaria do Estado nos cobra. Né? Porque papel nosso é estar verificando essa questão. Se não, por que tal empresa venceu? Né? Ainda está trabalhando ou não, ou deu baixa, então tem que ir lá e informar, olha, essa empresa deu baixa, olha, tal empresa mudou o ramo de atividade, então tem uma série de questões que a gente precisa estar cuidando, né? E até para poder ter um controle maior e, quem sabe, incentivar isso que nós citamos de uma união maior, né? De todas essas pessoas que estão envolvidas no turismo. E a gente tem um perfil aqui de turista, Rosana, que já consegue se observar, assim, mais forte a questão do turismo religioso, e por isso tem ali um determinado perfil diferente. Isso é interessante saber também, né, para quem trabalha com isso. Assim, a gente nunca chegou a fazer uma pesquisa, né? Porque uma pesquisa para entender qual o público que vem para a cidade é uma pesquisa que ela é cara e muito extensa. Mas o que se percebe quando a gente conversa com os empresários? A questão que é de visitantes, né, que vêm na cidade, assim, bate e volta, muitas vezes que vêm pro restaurante, principalmente à noite, que os restaurantes aqui de Sombrio abrem mais à noite. A questão da época de verão, né, dezembro e janeiro, aumenta bastante por conta também de Balneário Gaivota, né, e a questão do pessoal que vem na cidade para a questão das compras, por causa dos shoppings, das lojas, e claro, quando tem os eventos, sejam eventos esportivos ou culturais, né. Então tem esse é o tipo de movimentação. E a maioria das pessoas que se hospedam na cidade é por conta de trabalho. A trabalho que tá na região e se hospeda. Geralmente meio de semana, né? Daí final de semana já muda pra quem tá... tem um show e a pessoa já não quer ir pra casa, já fica, né? Quando tem show na cidade vizinha, aqui em torno, quando tem algum evento regional, algo nesse sentido. Certo. E a questão do turismo de compras que a gente diz, assim, existe alguma diferenciação nisso? Porque é uma questão forte aqui no município, né? A gente tem muitas lojas, enfim, até a questão do atacado, né, Rosana? Como é que funciona essa... É uma categoria diferente? É uma estratégia diferente? Não? A gente fala que é um nicho de mercado, assim, porque se for analisar as categorias de turismo que o Ministério do Turismo enquadra, não tem o turismo de compras, né? Mas é uma movimentação, uma característica da nossa região, né? Então tem as cidades que se destacam, Sombrio, Araranguá, a questão das compras, aí um turismo rural, um turismo de aventura, já vai ser ali Praia Grande, já vai ser Timbé do Sul, então tem a questão do que se enquadra. Mas, de certa forma, impacta também né, em hotéis, em restaurantes, e isso também traz um retorno, assim, né? Isso, traz um retorno. Principalmente a questão das compras, assim. Pelo Valoriza Sombrio, assim, já deu pra perceber o quanto que as pessoas se sentem mais motivadas a vir na cidade. Claro, para prêmios. E aquela regrinha básica que a gente já conhece, né? Trazer gente para gastar aqui é trazer investimento para o município, né? E os planos aí, Rosana, assim, o sonho do turismo de Sombrio, né? Projetos que vocês estão trabalhando, coisas que vocês estão buscando investir, seja tempo, seja dinheiro mesmo, né? Os próprios eventos que vocês estão participando, né? É um trabalho constante. Um trabalho constante, o próprio apoio para os eventos, né? Das empresas privadas que realizam os eventos, né? Um apoio, assim, que a prefeitura dá. E também tem a questão que agora, pro final do ano, eu e a minha estagiária, né, a Cene tá aqui nos bastidores, está aqui nos bastidores acompanhando. Nós vamos fazer o levantamento do Cadastur, né, entrar em contato com os empresários que estão com o cadastro vencido, fazer o levantamento daquelas empresas que a gente já percebeu que chegou na cidade, que se enquadra para fazer um cadastro. A gente vai fazer esse trabalho de conversar, de incentivar, fazer uma atualização do inventário turístico, né, que consta no Plano Municipal de Turismo,
Porque o plano foi entregue o ano passado, então já faz um ano. Mas as pesquisas, elas aconteceram em 2021 e 2022. Então, tem muitas empresas que a gente já percebeu que ali já abriu uma filial, que aumentou o seu espaço, já está trabalhando com outro tipo de atividade, ou que fechou mais abriram e ampliaram do que fecharam, né? Então, a gente já vai fazer esse levantamento. Atualizar o inventário turístico para estar com os dados em dia das empresas e com isso já fazer o trabalho do Cadastur, para a gente ficar bem certinho com a nossa documentação. Tu estás frisando bem essa questão do Cadastur, então vamos dar mais uma pontuada. Às vezes, para quem está assistindo em casa, precisa daquele pontapé, assim, né? Qual é a dificuldade, assim? Às vezes, o que impede o pessoal de não fazer? Às vezes, porque não sabe o que pode fazer e por não entender assim, mas por que eu posso fazer? Eu nem sou... Eu acho que eu não trabalho para turismo. Mas assim, ó, o cadastro ele pode ser feito por quem tem CNPJ, seja MEI, seja não MEI. É claro, tem algumas categorias que não se enquadram para quem trabalha como MEI, só para ME. Então ali, por exemplo, a pessoa trabalha com fabricação de vinho, a pessoa tem loja, aí tem atividade que de loja de souvenirs, geralmente aquelas lembrancinhas que tem na cidade. Sim. E a pessoa trabalha com fotografia, né? Tem no seu CNPJ ali, trabalha com fotografia, com filmagem, serve comidas em eventos, tem material de escritório, né? Tudo que envolve essa questão de trabalhar com eventos. Eu trabalho alugando toalha, cadeira, essas coisas. Pode se enquadrar, tudo depende do que tu tem no teu CNPJ. Quando tu coloca os teus dados na plataforma, tu colocou o CNPJ, automaticamente ele aparece todas as categorias que tu pode ter de cadastro. Ele gera um certificado para cada categoria. Então, por exemplo, a pessoa trabalha tem restaurante, tem mês de hospedagem e trabalha com evento. Ele gera 3 certificados. E até os próprios agricultores familiares, se eles têm CNPJ, produzem esses produtos artesanais, assim, de repente eles podem participar também? Se tá previsto ali no cadastro, ele pode fazer. Tudo depende daquilo que tu tem no teu CNPJ. Certo. E precisou de ajuda para fazer, tem alguma dúvida, alguma coisa, como é que faz, Rosana, para pedir esse auxílio para vocês? Pode ligar ali para a prefeitura, né, 3533-5200, pede para falar com a Rosana do Turismo, que eles passam o meu celular, porque no celular facilita, porque se precisar fazer uma videochamada, se precisar que eu grave a tela do computador mostrando como é que faz, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, Rosana, e agora, o que eu faço? Que informação eu boto nesse campo? Eu ajudo. Porque teve uma época que eu ajudei o pessoal a fazer vários cadastros aqui em Sombrio na região. Sim, eu e a Ellen, a coordenadora da MESC, nós fizemos um trabalho ali que eu fiz mais de 70 certificação aqui para a região. Nossa. Que o pessoal me ia pedindo ajuda, assim, e eu ia ajudando o pessoal, né, a fazer. Assim. Importante ter esse auxílio, né? Porque às vezes surge o interesse, né? A vontade de participar ali, ou quem sabe até uma dúvida, e não sabe de que forma agir, né? Então basta, ou ir presencialmente também, né? Ou presencialmente também, se precisar, eu vou até o estabelecimento, ali tendo a internet, a gente já acessa o site, ali eu já mostro como é que é. Hoje em dia o login é feito pelo mesmo login que você usa no Gov. Então antes se criava um acesso pro cadastro, sabe? Aí recebia senha, primeira, uma função, assim, um pouquinho mais complicadinho. Hoje em dia facilitou, porque geralmente todo mundo tem o Gov, principalmente quem é empresário, tem o CNPJ, então coloca o teu acesso ali do Gov que ele já abre a plataforma. E tem pagamento de alguma taxa, alguma coisa assim? Não. O cadastro ele é totalmente gratuito. Olha só, importante. E daí, quando ele dá uns 2 dias que tu fez o teu cadastro, ele já vem o certificado, a não ser que tenha algum tipo de pendência, alguma coisa, né? Então, ele é avaliado, tem uma equipe da Secretaria do Estado de Turismo, que eles cuidam só da parte de cadastro. Certo. Então, geralmente, quando tem alguma coisa assim, que a pessoa tá com dificuldade, que eu não sei responder, eu já encaminho, mando e-mail pro Secretaria de Turismo, que no mesmo dia eles já respondem, eles são bem rápidos para isso, e já te dão uma orientação. Certo. E vamos lá, estamos em setembro, já podemos pensar em fim de ano, né? Sombrio tem aí os seus eventos, tem a Rua Coberta linda, que inclusive aqui nesse card ela tá decorada aqui pro Natal. Já é uma movimentação diferente, né? Os empreendimentos já tem que se preparar para isso, Rosana. Isso mesmo. Ainda bem que nós temos a cultura que cuida da organização da programação de Natal, né? Então nós estamos em boas mãos. A ZAN sempre faz um trabalho muito legal, sempre envolvendo a questão ali das escolas, né? Das entidades.
cidades, na programação de Natal, valorizando o pessoal que é dos artistas da cidade na programação. Então, só tem coisas boas aí por vir, pra gente comemorar. E tem muita gente que gosta de veranear, passar final de ano ali na praia, né, na Gaivota, e inevitavelmente vai aproveitar eventos turísticos e culturais que tenham aqui, né? Sombrio é muito rico em cultura, então podem aproveitar disso também. Mas principalmente essa questão da consciência que nós citamos, né, da conscientização, até daqueles microempreendedores, né, da própria feira ali do final de semana. Vai aumentar o público, né? Sim, aumenta o público. Muito bem. Então tá, Rosana, falamos do Cadastur, falamos desses eventos. Esse tipo de fórum, assim, da MESC é voltado para os gestores, né? Mas existe algum tipo de evento aqui na região para que os empreendedores possam participar também, não? Então, esse fórum, ele é para os gestores e para o trade turístico. Mas como foi o primeiro e tinha poucas vagas, em poucos dias já encerrou. Certo. A pouca divulgação que foi feita no sentido ali de divulgar nos grupos e fazer uma publicação oficial, já naquela semana mesmo já encerrou as inscrições. Mas geralmente esses eventos, eles são abertos e gratuitos para participação. E como é que faz, assim, para estar bem informado? Tu disseste que, né, rapidinho ali a divulgação que foi feita já acabou. Então é importante que as pessoas estejam bem antenadas quanto a isso, né? Quem quer participar desses eventos, mesmo que não tenha um previsto para agora, de que forma que essas pessoas podem ficar bem com os contatos ali, ou às vezes até uma rede social que se siga, para ter logo essas informações quando sair algum tipo de evento? A questão ali das redes sociais, acompanhar o Instagram da MESC, acompanhar o Instagram dos municípios, do próprio Instituto Federal, do curso de turismo, eles divulgam os eventos que tem na região também, quando vai ter um curso, quando abre algum curso online, né? Da Setur também, a Setur costuma divulgar todos os eventos que acontecem não só na região, mas como no estado, sejam fóruns, sejam eventos da cidade, enfim. Então tem algumas redes sociais que é sempre bom a gente ficar antenado. E também nas próprias, nas mídias que tem na cidade, nas rádios, nos portais, né? Claro, perfeito. E no final do episódio, a gente sempre gosta de trazer, assim, recadinhos paroquiais, né? Como a gente brinca. Mas recados finais, assim, para deixar aquela pulguinha atrás da orelha sobre o assunto que a gente combinou, né? E o primeiro que eu queria que tu deixasse, assim, de mensagem final... Vou até tomar uma água que eu me emociono. Fica à vontade. Essa informação, essa conscientização para a população enquanto estar recebendo esses visitantes, né? Que mensagem tu deixa, assim, para que se mude essa consciência, que valorize o seu município, enxergue como um município turístico? Eu penso que o principal a gente tem aquela mania, né? Que é de querer sempre arrumar a casa e receber bem as nossas visitas. Mas o principal, eu sei que é bom, né? A pessoa que tem ali o mês de hospedagem, o restaurante, né? Tá sempre, né, bem organizado, tudo limpinho, tudo cheirosinho e tal. Mas principalmente, seja quem você é para receber os visitantes na sua cidade, sabe? Não tenta... tentar falar às vezes de um jeito diferente que nunca falou. Seja você mesmo. Claro. Porque a pessoa que vem numa cidade, ele quer conhecer a cidade. E quando é conhecer a cidade, é saber como que as pessoas são, como que é a rotina daquele lugar. Se você vai visitar o interior, tu já espera as pessoas que são do interior, as pessoas simples, do linguajar simples, sabe? Do jeito hospitaleiro, né? Tomar água direto daquela torneira que vem lá do morro, digamos assim, Sim. né? Então sempre ser você mesmo, não tentar fazer algo diferente, se transformar em outra coisa, sabe? Nesse sentido, assim, pra ser simples, pra ser natural. E gentil, né? Por favor, pra que voltem, né? Inclusive, uma solicitação que o governo do estado fez para a Secretaria do Estado de Turismo é que quando pensar em capacitações para a área do turismo, sempre pensar que muitas vezes a primeira pessoa que um turista vai conversar numa cidade é o frentista lá do posto de gasolina. Então, quando se pensar em capacitações, em cursos, coisas assim, contemplar essas pessoas também. A pessoa da padaria, da farmácia, o atendente do mercado, o frentista, porque eles são o primeiro sorriso que eles vão ter quando chega na cidade. Aí depois é que tu vai pro mês de hospedagem, depois que tu vai chegar naquele determinado atrativo que tu vai ir. Então já tem essa preocupação.
de ajudar todo mundo. Uhum. E uma capacitação para a pessoa atender bem no turismo não é coisas extraordinárias. É só, muitas vezes, a pessoa ter uma prática para mexer no mapa, né? Saber um jeito mais adequado de indicar um lugar, de falar, né? Indicar o horário, né? Se assim, dedicar. Não dizer assim, vai reto toda a vida, né? Né? Ter esse cuidado mesmo, assim. Se dedicar um pouquinho mais. Às vezes até conhecer um pouquinho mais a sua cidade, Claro. saber qual a cultura que predomina, né? O que vai ter, às vezes, de show. Ser antenado nesse sentido. Estar bem antenado. Tá na cidade, olha, vai ter tal programação. Nesse sentido, sabe? E fazer o cadastro. E fazer o cadastro. Estar bem integrado aí com essa equipe, com a equipe do turismo. É muito bom a gente saber que tem, né, enxergar essas pessoas. A Rosana, como é que é o nome da estagiária? A Cene Kellis. A Cene Kellis, que está aqui conosco também. Esse pessoal que está trabalhando, que está à disposição para fazer com que o município cresça, se desenvolva e todo mundo ganhe com isso. Esse é o importante, né, Rosana? É importante. Muito bom. Então, obrigada pela tua participação hoje aqui no podcast. Segunda vez, já tá treinada, né? Foi tranquilo, sim. né? Meus fãs vão adorar me assistir. Quer mandar beijo pros fãs? Pode mandar. Quero mandar beijo pros meus fãs. Principalmente pro pessoal do curso de turismo do IFC, que eu ainda estudo lá, né? Pros colegas, para os professores, que eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo, inclusive porque o curso mudou a grade curricular e agora tem outras matérias justamente valorizando políticas públicas, integração regional, toda essa movimentação que vem acontecendo no turismo. Muito bom. Então é isso aí. Para quem acha que Sombrio não tem turismo, não, tudo mentira isso aí. A gente tem muito turismo no município, inclusive tem aqui, lindas divulgações. A gente precisa participar e incentivar disso também. Rosana, obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até a próxima. Muito bem, esse foi mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio, com a apresentação de Sofia Dessuy e operação técnica de Dedê Magnus. Lembrando sempre de nos ajudar a compartilhar, levar essas informações para a nossa população. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.